Oi, gente! Eu sou o ArchiCast número 235, meu nome é Adilson, e em período de eleições municipais sempre vem à tona os assuntos tradicionais dos municípios e que afetam diretamente a vida das pessoas: saneamento, habitação, transporte, saúde, educação e lazer. As discussões em todo o país, especialmente em São Paulo, mal abordam esses temas e muito menos entram no assunto de qual cidade queremos para o futuro, questões que o Estatuto das Cidades e a legislação urbanística têm o papel de encaminhar. Em um momento importante para as cidades brasileiras, a gente traz para a nossa pauta a legislação das cidades e como ela afeta a nossa vida, que vai além de um mandato de 4 anos. Em mais um episódio em parceria com a ASBEA de São Paulo. Para falar sobre esses outros assuntos, a gente está aqui com 2 convidados. Deixa eu apresentar primeiro a Adriana Leviski. Ela é arquiteta pela FAUSP, mestre pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, especialista em finanças sustentáveis pelo INSPER. Teve assento na Comissão de Edificações e Luz do Solo, na Câmara Técnica de Legislação Urbanística e no Conselho de Preservação da Paisagem Urbana e no Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Faz parte do Conselho Deliberativo da ASBEA de São Paulo, é titular do escritório Leviski Arquitetos Estratégia Urbana e autora do livro Polifonia Urbana, Arquiteturas, Urbanismos e Mediações. Boa tarde, Adriana, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Adilson, Rafael, Edson, tarde, obrigada pelo convite. Está aqui também o Edson Lopes. O Edson é arquiteto pela FAUSP, especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, atuou como arquiteto e gerente de projetos em várias empresas e escritórios, além de ter sido presidente da ASBEA entre 2017 e 2019. Ele é sócio fundador da Argis, Arquitetura e Gestão Integrada, e é conselheiro do CAL de São Paulo desde 2021. Boa tarde, Edson. Obrigado pela sua presença aqui também. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Adriana. Obrigado aí pelo convite. Para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem. Boa tarde, Adilson. É uma honra aqui receber a Adriana e o Edson para participar dessa conversa com a gente de um assunto que é muito caro aqui para nós, mais urbanistas do que arquitetos, para falar um pouquinho sobre cidade e legislação urbanística. Isso aí. Antes dessa conversa, a gente vai para os e-mails, comentários, outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui para divulgar a maneira como vocês podem entrar em contato conosco. Primeiro, através do nosso e-mail, que é o contato@archicast.com. A gente tem também o nosso Instagram. Se vocês quiserem mandar mensagens por lá, fiquem à vontade. A gente adora receber, adora conversar com vocês. A gente tem também nosso canal no YouTube. Lá a gente chegou a 6.000 seguidores. Muito obrigado por você que segue a gente por lá. E não deixem de divulgar os vídeos, que a gente faz com tanto carinho. Dá um super trabalho também. E aí, agradecer a vocês que estão ouvindo a gente, né? Principalmente pelo Spotify, porque a gente está há quase 2 semanas aí nos top 50 de podcasts de arte lá no Instagram. Então, muito obrigado por você que tem ouvido a gente. E não deixem de divulgar nosso trabalho para chegar em mais gente e também estimular a gente a fazer outros conteúdos bacanas aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar vocês com o episódio de hoje. Mais uma parceria aí com a ASBEA de São Paulo. Espero que vocês gostem para falar de legislação urbana. Boa diversão! Para começar a conversa aqui, a gente podia explicar algumas coisas que envolvem esse papo de legislação urbana. Primeiro, acho que é importante entrar para falar sobre o Estatuto da Cidade, falar de repente de alguns avanços que começam em 2021 para atualizar algumas normativas que a gente tem e também como é que esse planejamento urbano vai operar durante o século XX aqui no Brasil, né? Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai aos pouquinhos. Vou pedir para a Adriana. Adriana, você consegue começar para a gente, começar a falar do Estatuto da Cidade? Bom, eu acho que é bem importante a gente iniciar aí o entendimento da política urbana que foi estabelecida para o país como um todo. A partir da nossa Constituinte, em 88, foi prevista a necessidade de se desenvolver uma lei específica que estabelecesse as regras de uma política urbana para as cidades. O Estatuto das Cidades, então, veio, nesse sentido, regulamentar essa determinação da nossa Constituição. E é uma lei que traz diretrizes, objetivos muito caros, muito importantes para o bem viver em cidades, né? Eu diria que se a gente for hoje se debruçar nessa legislação, ela é muito contemporânea. O que a gente precisa entender é o quanto a gente tem tido capacidade de lá para cá de regulamentar essa legislação. A gente está falando de uma lei que foi aprovada em 2001, então quase
25 anos depois, a gente vem ao longo do tempo, nas cidades, cidade a cidade, podendo entender quais são os avanços, quais são os aprendizados, mais do que isso, quais são os vícios que a gente continua emplacando nas cidades e que cada vez tornam a nossa vida mais difícil, mais desigual, mais insustentável, né? Então eu acho que é um balanço entre qualidades e perdas, vícios e avanços, engessamento e flexibilidade que a gente precisa ir olhando ao longo dessas décadas para entender a partir desse estímulo, né, dessa pauta do Estatuto da Cidade, que vai, por exemplo, pautar como temas importantes a inclusão social, aspectos da sustentabilidade, a regularização e o direito à terra, à moradia, o direito ao trabalho, a possibilidade e a necessidade de se ter a integração das instâncias federativas e a participação popular. São temas que hoje em dia a gente vê como temas sendo muito debatidos e reivindicados quase 25 anos depois, né? Mas que já estavam lá. É que entre a letra fria da lei, né, e a viabilidade, um olhar sobre a cultura, a nossa mentalidade, a nossa forma de lidar com as nossas relações políticas, sociais e econômicas, a gente tem possibilidades maiores ou menores de conseguir traduzir essa letra da lei em boas práticas, né? Muito em linhas gerais, eu acho que o Estatuto da Cidade vem trazer isso, e ele traz uma série de ferramentas que ele direciona a competência de regulamentação a cada município para poder detalhar essas ferramentas, principalmente a partir da aprovação em cada cidade, pelo menos com mais de 20 mil pessoas, o seu próprio plano diretor e todo o marco regulatório da legislação urbanística que vem junto com esse plano diretor, que é o plano que pauta a política urbana daquela cidade. É interessante, 88, Constituição, 2001, Lei Federal com esse guarda-chuva de boas práticas, de diretrizes, e aí ao longo dos anos, historicamente, cada cidade aprovando o seu plano diretor, reaprovando o seu plano diretor, e multiplicando esses saberes em outras cidades. A gente sabe que, por exemplo, o plano diretor de São Paulo foi um plano que muito pautou, né, orientou a elaboração de uma série de outros planos em outros municípios do país, para o bem e para o mal, porque cada território tem as suas características e a gente não pode emprestar realidades de uma cidade para outra automaticamente, né? Mas eu acho que por aí a gente consegue depois olhar para cada uma dessas leis e traduzir o que a legislação, como um retrato da cultura, do nosso comportamento no território, o que ele fala de nós, o que ele fala do nosso passado, das nossas capacidades e o que ele fala da nossa visão de futuro. Eu acho que é bem interessante a gente olhar para essas leis com essa perspectiva, né? Tchau, Adriana, excelente introdução. Eu queria puxar pro Edson aí, se ele quiser completar alguma coisa sobre o Estatuto da Cidade, mas já engatando também numa questão colocada aí pela Adriana, que o Estatuto coloca para os municípios essa necessidade de elaborar suas normativas e tal. E aí, falando nisso, quando se trata de um município, você tem, né, uma normativa que às vezes o Executivo tem a atribuição de realizar, mas, no entanto, a Casa Legislativa é aquela que vai aprovar, validar. E há nesse movimento grandes conflitos, né, de interesse de quem desenha essas leis, né? De os instrumentos que estão lá propostos pelo Estatuto da Cidade, eles precisam ser regulamentados, às vezes, pelos municípios e às vezes até regulamentados seus fluxos via decretos, e aí começa uma grande confusão. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do Estatuto desse ponto de vista da aplicação, como que ao longo desses 20 e poucos anos os municípios têm lidado com essa dificuldade aí de diálogo entre esses poderes para, de fato, conseguir transformar aquilo que era frio numa coisa que responda à realidade daquele território. Eu acho que a gente tem que ponderar um ponto que o Estatuto surgiu em 2001, ou seja, 500 anos depois chegaram aqui os portugueses, né? Ou seja, durante 500 anos as nossas cidades, elas simplesmente aconteceram. Não que antes disso não tivesse havido tentativas de planejamento, né? São Paulo já tem tentativas aí de planejamento urbano desde o começo do século passado, mas o Estatuto é a primeira vez que você cria uma pauta nacional de que as cidades não acontecem por acaso, né? Elas deveriam ter um planejamento e uma orientação que as ordenasse para que se tornassem mais justas e mais viáveis, né? Então acho que tem essa quebra
cultural, desse paradigma de que as coisas acontecem do jeito que são e que cada um faz o que quiser dentro do seu terreno, da sua propriedade, né, que é um dos grandes quebras de paradigma do Estatuto da Cidade, mas que não é uma coisa que vai acontecer em 20 anos, né? Eu acho que até as pessoas entenderem que essa fazenda é minha, mas eu não posso lotear ela do jeito que eu quiser, eu tenho que seguir regras, eu tenho que aprovar, não é simplesmente abrir uma rua e sair botando casinhas do lado, né? Porque quando você fala em cidades como São Paulo, esse tema já ocorre há muito tempo, mas cidadezinhas de 20 mil habitantes que passam a ter que discutir o seu futuro, né? E como que se você regula o direito de propriedade e o que cada um pode fazer nela, né? Acho que temos um caminho pela frente, né? A própria existência da legislação demonstra essa vontade, mas só a prática é que vai nos ensinar como que a gente pratica de fato essa questão do planejamento das cidades, né? O ano passado, por acaso, eu estava em Nova York, eu fui numa exposição da agência de planejamento deles lá, estava fazendo 100 anos. Você vê que já existia, para o bem e para o mal, né? Com todos os percalços que a agência deles também tinha lá, uma vontade de planejamento que extrapolava a cidade. Na verdade, era uma agência de planejamento metropolitano, que já pegava ali os arredores e tal. Então, esse assunto já é discutido há bastante tempo. Acho que a gente tem que quebrar esse imobilismo, né? Que durante anos a cidade era como se fosse uma árvore, crescia da maneira que fosse, e quem tivesse interesse loteava, quem não tivesse não loteava, enfim, ocupava as margens dos rios, enfim, do jeito que foi, né? E como que a gente introduz esse assunto na nossa pauta democrática, né? A própria democracia no Brasil é uma coisa relativamente recente, né? A gente passou por períodos autoritários grandes mesmo durante a nossa fase de república, e que só recentemente a gente começa a ter essa questão da participação da sociedade na sua própria gestão um pouco mais aprofundada. E, obviamente, acho que esse é o exercício que a gente tem agora. Quando você me pergunta do debate executivo e legislativo, que a gente vê não só na questão das cidades, mas a gente vê com as emendas, PIX, etc., né? Toda essa discussão de disputa de poder de executivo e judiciário, esse debate, esse enfrentamento e confrontamento só é possível porque existe a democracia. Acho que esse é o debate que a gente está tendo também nas cidades. As cidades é o lugar da troca, do confronto, do conflito, e obviamente isso reflete essa gestão democrática que a gente passa a viver no país nos últimos anos, né? Começou na Constituição, né, que acho que considera um marco da nossa retomada democrática, e junto com isso já veio a discussão da gestão da cidade, de como a gente se relaciona dentro de onde vivemos. Esse embate entre quem legisla é normal do processo democrático, esse rebatimento vai sempre ocorrer. A gente começa a ensaiar algumas coisas, né, das audiências públicas, né? A gente participou de algumas audiências públicas aqui em São Paulo, né? Parece uma grande assembleia de condomínio, até as pessoas entenderem como é que funciona esse negócio, que fala, como encaminha. Acho que a gente está ensaiando essas gestões aí democráticas de legislar, né? A lei nada mais é do que um combinado entre nós, né? Deveria ser, pelo menos, né? Temos muitos combinados, né? Muito sofisticados, inclusive, difícil é cumprir. Pois é, agora retomando uma coisa que a Adriana estava comentando sobre os planos diretores, a gente tem aqui no Brasil um super desafio, né? A gente sempre repete aqui, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, e para você gerenciar isso, eu imagino que seja extremamente complicado. É claro que a gente tem a baliza dos planos diretores, mas eu acho que há um grande desafio nessas diferentes escalas, né? A gente tem contato aqui com cidades menores, né? Vou dar Bicas, Mar de Espanha, são cidades pequenas, e que às vezes você vai querer fazer alguma coisa, ou os alunos vão querer estudar alguma coisa a respeito das cidades, e simplesmente não tem nada, não tem uma diretriz, porque não são obrigadas a fazer. Ao passo que a gente também está falando, por exemplo, de São Paulo, que é uma cidade que, assim, que é um país quase, né? Você tem situações completamente distintas. Eu queria que você descrevesse um desafio, assim, de territórios diferentes, escalas diferentes, e como tentar traduzir isso para que as cidades consigam se orientar de alguma maneira, né? É um processo de construção, de concretização da importância dessas políticas e dessas boas práticas, né? Eu acho que o primeiro passo, que realmente foi muito importante, foi ter um regramento federal que justamente buscou criar as diretrizes essenciais, as prioridades. É uma lei que estabelece valores caros à vida em território urbano, né? Primeiro, essa lei reconhece a importância das cidades no território nacional, né? E isso é muito relevante, porque apesar de percentualmente as cidades ocuparem um percentual muito pequeno no território do país, a população brasileira que vive em cidades é extremamente relevante. Ela é superior a 85% da população brasileira. Então, é uma pauta de relevância. Então, eu acho que essa primeira percepção, não dá para negar, é o primeiro passo disso. Agora, é um processo de aprendizado.
E como todo rito de aprendizado, ele requer tempo e dedicação. E essa dedicação nem sempre é a mesma, porque nem sempre a percepção da importância de qualificação da vida em cidades tem sido minimamente pautada em cada ciclo administrativo, que é quem tem a condição de alimentar, é um dos lados, né, um dos vetores que tem força para alimentar a qualificação desse olhar perante as cidades. O outro viés, né, o outro vetor de qualificação desse valor é a sociedade, né, que também precisa aprender a respeito disso. Não é uma coisa óbvia e não é homogênea dentro da sociedade a percepção de que valores são esses, de qual é a complexidade de viver num território urbano, o que significa essa prática democrática de acomodação de diferenças, né, de negociação positiva das diferenças, o que é comum e raro e precioso para todas as representações da sociedade, né, e que devem ser batalhadas independentemente de cada segmento de representação que esteja lá pleiteando seus direitos. Então, tem uma percepção e um alinhamento, um exercício de alinhamento que faz parte de um processo, né? Então, se isso não é alimentado, naturalmente, o tempo de maturação e de realização dessas ações de cuidado perante as cidades, ele é moroso, ele é irregular, né? Ele é heterogêneo. Eu estou falando isso porque este exercício de cuidado, de um olhar rigoroso para os planos diretores, por exemplo, tem a ver com esse tipo de percepção, tem a ver com este tipo de cuidado, percepção de valor. É uma prioridade cuidar das cidades? Por quê? De que temas a gente está falando quando nós estamos cuidando das cidades? Qual é a complexidade das diferenças que precisam ser combinadas para se conquistar qualidade de vida, se conquistar um timbre de que essa é uma boa cidade para viver? Esse grau de percepção, eu acho que ele está muito ligado com uma maturidade na inter-relação entre as partes que compõem a vida urbana. O Rafa perguntou sobre a questão da relação do legislativo com o executivo. Eu acho que para tentar responder essa pergunta, eu ainda colocaria a sociedade junto, como sendo 3 pilares aí que precisam qualificar a sua maneira de se relacionar, porque o relacionamento com base no conflito, como o Edson falou, faz parte do rito democrático. Ele tem que acontecer. Agora, a gente precisa qualificar a relação, né? O pacto a ser firmado precisa fazer parte dessa discussão. Qual é a regra do jogo? Qual é a importância da participação de fato para que na hora certa as pessoas se manifestem abertamente e não num outro fórum qualquer, e que esse processo seja legítimo, reconhecido como legítimo e que seja respeitado, que não tenha o risco de um outro, num segundo momento, depois que uma lei, por exemplo, foi aprovada, colocar em discussão todo aquele pacto que foi realizado. Então, eu acho que dessa maneira eu estou tentando responder um pouco a tua pergunta de como é que a gente cuida desses planos diretores, dessas cidades que têm pouco repertório, ou menos repertório para tratar dos seus planos diretores. Eu acho que tem uma ação de educação, rito de interlocução, de negociação, que precisa ser trabalhado transversalmente, passando de um ato administrativo para outro, né, de uma gestão para outra, dando continuidade a esse tipo de processo evolutivo, de processo educativo, né? A gente não aprende isso na escola. Escola, eu estou falando ensino básico. Enquanto crianças, dentro do ensino fundamental, ter a prática da participação popular faz parte de um rito que precisa ser garantido para colaborar com a evolução de uma sociedade responsável, responsiva, proativa, tolerante. São ações que precisam, em cada um dos segmentos, serem trabalhadas, do meu ponto de vista, essencialmente do ponto de vista da educação, e, num segundo viés, um olhar, aí sim, mais específico para as nossas estruturas político-administrativas. Como é que a gente organiza as vozes da política para que o objetivo seja a congregação de um objetivo, e não a pluralidade de poderes que
multiplicados, cada um tem o seu poder na sua pasta, na sua decisão, e as coisas andam em paralelo e a gente não consegue chegar num bem comum. Diria que são dois olhares importantes pensando aí no longo prazo. Joia. Já passando um pouquinho para uma discussão sobre a aplicação das leis, né? Você cita a questão da regra do jogo, né? E é uma regra complexa, difícil, né? Até mesmo os técnicos, os arquitetos, urbanistas, até falando um pouquinho até para nossa audiência, às vezes desconhecem que regras são essas, né? E vocês também, na atuação aí, conseguem perceber isso também no mundo empresarial, dos negócios, né? E aí eu queria perguntar para o Edson, quais são os principais elementos dessa regra, né? A gente sabe que a lei de uso-ocupação do solo, ela é meio que materializa um pouco essas discussões, que é onde se discute as autorizações, as permissões, né? A relação entre permissão e direito. Queria que você falasse um pouquinho, Edson, quais são os principais parâmetros, então, que a gente pode discutir esses assuntos que demandam também uma escuta da população e como que esses parâmetros, que são muito tecnicistas, às vezes de linguagem de difícil acesso, né? Como, por exemplo, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, né? Sem falar naqueles nomes extensos dos instrumentos, né? Como é que esse mecanismo orienta uma visão de cidade sobre temas de mobilidade, de meio ambiente, empregabilidade? É uma pergunta extensa, mas está querendo traduzir para nossa audiência, de fato, assim, em quais instrumentos, em quais parâmetros residem essas discussões quando a gente passa a olhar a materialização da cidade em si a partir dessas normativas. Vou voltar um pouquinho só para fazer uma reflexão, que eu acho que a gente propõe no plano diretor uma mudança, né, numa organização da cidade, mas normalmente as pessoas só mudam quando você vê uma possibilidade de ganho, né? Eu acho que às vezes falta um pouco a gente enxergar ou vender, né, para a população, nós mais técnicos, né? Qual é o ganho que você vai ter ao termos um plano diretor? Que cidade que a gente quer chegar e por que você vai viver melhor nessa cidade? Os planos diretores e acho que a legislação urbana de modo geral, eles definem o jogo, né? Então tem o rei, a rainha, o peão, a dama, esse aqui pode andar assim, aquele ali anda assado, as regras. E eu acho que tem esse grande mérito do Estatuto da Cidade de ter criado esse conjunto de ferramentas meio universal, né? Então esses parâmetros, né, a outorga onerosa, o direito de construir, enfim, o ferramental está colocado aí na mesa. Agora, a gente precisa de saber aonde a gente quer, que mudança que a gente quer, né, para poder usar as ferramentas direito, né? Acho que as ferramentas que estão disponibilizadas são suficientes para que a gente maneje a cidade. A gente vê respostas interessantes, né? Aqui em São Paulo teve essa mudança do plano diretor, né, com essa questão do direcionamento aos eixos de transporte. Você vê que a cidade se transformou, né? Em poucos anos, em 10 anos, você tem uma mudança muito grande nos bairros incentivados da cidade, ou seja, as ferramentas funcionam. Agora, aonde a gente quer chegar com isso que melhora que a gente pretende, né? Essa questão da mobilidade da cidade e tal. Então, as ferramentas básicas, que é a ocupação, quantas vezes você pode fazer o terreno, como você faz para poder fazer essa potencial adicional, né? A questão de outorga onerosa, por que outorga onerosa, por que eu tenho que comprar? Acho que essas coisas não são claras para todo mundo e talvez a gente devesse ir transformando isso em áreas mais claras, e eu acho que existem algumas regras que a gente inventa que são de uma bobagem sem tamanho, como as áreas computáveis, por exemplo, né? Aí fica uma briga besta na prefeitura para é computável, não é computável, mede pelo meio, pela beirada, o furo conta, o furo não conta, e você perde um tempo absurdo com uma conversa que acho que poderia ser resolvido mais fácil e com o mesmo efeito urbano, né? Porque que diferença faz se o corredor é computável ou não é computável? Aumenta o seu coeficiente e deixa tudo computável, sei lá. Eu acho que a gente inventa umas regras que complicam para todo mundo, para nós arquitetos, para o cliente, para o técnico que analisa, né? Não sei exatamente quem ganha com algumas coisas, né? Tem algumas outras regras, como a questão de estacionamento, né? Aqui em São Paulo, até poucos anos atrás, era obrigado, agora não é proibido, né? Enfim, tem essas dúvidas que também se tornam difíceis de você explicar para a sociedade como um todo do que vocês estão falando. As normas técnicas também que mudam e aí pedem hora isso, hora aquilo, né? Que a norma técnica é mais um complemento, né? As normas de bombeiro, que também são muito diferentes no Brasil todo, enfim. Às vezes precisa de dar esse tal dessa volta atrás e falar assim, o que a gente quer com essas normativas todas que a gente está propondo? Onde a gente quer chegar, né? Por que elas existem e o que a gente vai ganhar com isso? Porque se não vai ganhar, a gente está fazendo normativa cada um só para manter o seu feudinho de poder ali, né?
como a Adriana falou, só quero ter o meu poderzinho aqui e continuar exercendo na minha pasta, na minha secretaria. Aí vamos criar mais uma regrinha aqui para mim ter mais um passinho aqui para vocês cumprirem. Então acho que a gente precisa de dar um passo atrás e mostrar para a sociedade o que essas regras podem gerar de ganho e que horizonte e aonde a gente quer chegar com isso. Né? Colocou uma questão também que acho que diz respeito à comunicação, né? Até onde essa comunicação truncada das regras, a dificuldade de compreensão, não faz parte desse jogo também, né? Trazer a população para discutir isso é necessário que ela entenda de fato, né? Que quando você transfere um direito de construir, né? Alguma coisa acontece, né? Em termos de valor do solo, e isso não é claro às vezes nem para os profissionais e muito menos para a pessoa que está preocupada em acordar cedo e trabalhar e voltar para casa. E o que é aquele recurso, né? Aquela captura de valor do solo, se ela tivesse sido feita adequadamente, ela possivelmente estaria caminhando numa rua mais arborizada, né? Teria uma calçada mais acessível, né? Então essas traduções que eu acho que carecem aí um pouco do esforço da nossa classe, inclusive, para poder fazer essa tradução para a população. Acho que se formos nós, não sei de onde virá essa... E tentar enxergar qual é o retorno. Você cria esses instrumentos como outorga onerosa, arrecada dinheiro da sociedade como um todo, e isso virou o quê? Tá claro para onde foi esse dinheiro? Só uma pergunta, né? Agora eu queria voltar numa coisa que o Edson começou a falar, que é o tal do DOTS, que a gente chama de Desenvolvimento Urbano Orientado ao Transporte Sustentável. E aí parece que São Paulo foi influenciado muito por esse modelo de desenvolvimento urbano. Primeiro eu queria que vocês explicassem melhor, né, como é que é a mecânica do DOTS. Fazer a pergunta se ele tem funcionado, se ele é uma boa alternativa, se ele é relevante. Desenvolvimento orientado pelo transporte, como o próprio nome diz, né? Obviamente aqui a gente está falando como o transporte que vai impulsionar esse desenvolvimento, aquele que tem a vocação pública, e em escala, ele vem trazer uma visão de cidade que enxerga no adensamento, na redução dos deslocamentos, numa condição mais compacta de vida, uma melhor qualidade de vida, tanto do ponto de vista da pessoa que vive nesse território, quanto do ponto de vista das questões ambientais e econômicas. Economicamente falando, custa muito menos ter um maior número de pessoas numa área que já tenha uma série de infraestruturas básicas, de infraestrutura básica de luz, de água, de esgoto, de telefonia, de transporte, do que ter que espraiar todas essas redes por quilômetros e quilômetros para atender um mesmo número de pessoas espalhado no território. Então, esse é um viés econômico que faz bastante sentido num mundo que cada vez tem menos dinheiro, tem menos recursos. Do ponto de vista ambiental, é uma lógica muito similar, né? De aonde você tem o adensamento, e a intervenção e a ocupação, você ter a capacidade de, pela concentração, preservar outras áreas que são bastante importantes do ponto de vista hídrico, térmico, da fauna, da flora, energético. Então, também é uma lógica que corrobora com exercícios de concentração, exercícios de adensamento. Quando a gente enxerga o transporte público como esse eixo orientador, eixo norteador, que vai potencializar o adensamento ao longo desses eixos, isso cria uma curva decrescente, né? Se afastando desses eixos, tende-se a economizar recursos, proteger ambientalmente. Tem esta lógica. E uma série de outros ganhos que a concentração, o adensamento de pessoas também traz, que estão relacionados à diversidade de experiências, à riqueza de uma convivência mais plural entre grupos, com culturas, com recursos financeiros, com religiões diferentes, enfim, poder mesclar essas pessoas, né, cada uma com as suas diferenças e qualidades no mesmo território. Então, eu acho que assim, são muitos aspectos que pautam uma forma de abordar uma boa perspectiva de desenvolvimento das cidades a partir desses eixos de transporte como eixos estruturadores do desenvolvimento. Então, isso é o TOD. Evidentemente, ter essa lógica pressupõe um plano de desenvolvimento de mobilidade. Precisa ter um bom plano que esteja casado com essa lógica de desenvolvimento e que, por sua vez, vai estar compatível com um plano de uso e ocupação do solo que seja aderente a esse plano de mobilidade. Eu acho que aí tem uma série de questões que a gente precisa entender na prática
porque desta metodologia, desta visão de cidade que o Todd traz, existe uma série de ações necessárias para que ele tenha efetividade. Focar na mobilidade, no transporte de alta capacidade e desenvolver o uso do solo, né, o adensamento, o uso misto ao longo desses eixos, ele tem a ver com uma série de outras ações coligadas que corroborem com essa visão. Então, São Paulo teve isso, como o Edson falou, né, quando a gente teve, em 2014, teve uma grande mudança de abordagem do território de São Paulo, né, que foi justamente pautar o desenvolvimento pelos eixos de transporte de massa. E a gente está falando de corredores de ônibus, metrô e trem. A partir desse pressuposto, requer toda uma outra visão de uso do solo que eu diria que a gente ainda está aprendendo a fazer, está correndo atrás disso. O que significa qualificar esse território na medida que a gente paute nesses eixos de transporte? Como é que a gente vai olhar para as regras de uso e ocupação do solo a partir desta premissa de desenvolvimento? A costura, a sinergia dessas regras precisa ser alinhada para que se garanta objetivos de qualidade, com uso misto, com a diversidade de pessoas vivendo no mesmo território, com um equilíbrio ambiental adequado junto a esse adensamento. Enfim, é uma série de combinações, uma qualificação do espaço público, uma costura desses espaços. A gente está correndo atrás, né, desta pauta de desenvolvimento orientado no transporte com relação às outras disciplinas que a gente precisa buscar essa sinergia. Joia, legal. Queria perguntar para o Edson, percebe-se que talvez esse caminho não é o adequado ou que outras forças surgem para mudar uma visão de longo prazo e aí necessariamente passe por uma mudança de rota, né? Porque todo esse desenvolvimento orientado por um transporte pressupõe uma cidade, né, de alto fluxo de deslocamentos e tudo mais. E hoje percebe-se nos debates, sobretudo aí de São Paulo, né, discursos inflamados sobre as pessoas não circularem mais, andarem pouco, trabalharem nos seus lugares e tal. Isso meio que coloca do avesso, né, a ideia de você incrementar os corredores e passar a incrementar as centralidades. Como é que você vê isso, Edson? Isso é parte natural mesmo das visões de cidade que vão se colidindo ao longo do tempo e justamente essa confusão democrática que depois tem que virar um texto de lei, tem que virar uma política urbana integrada? Queria saber um pouquinho disso. Tem 2 pontos para a gente avaliar. Primeiro que a mudança boa é sempre aquela que não é comigo, né? Em geral, a mudança no vizinho é melhor do que a que acontece comigo. Então, vamos lembrar que os eixos de transporte aqui em São Paulo, eles foram feitos correndo atrás de um desenvolvimento de uma cidade que já existia, né? Então, o que norteou a criação dos eixos de metrô e de corredores de ônibus era uma cidade que já estava idada, né? Criada sem muita lógica, né? Ou pelo menos com uma lógica não tão clara como nesse plano de 2014, que pela primeira vez você tinha uma lógica de como se estruturar a cidade. São Paulo já tinha tido planos diretores anteriores, mas que era uma coisa meio casuística. Agora eu vou passar da Rua Bahia para a Rua Sergipe aqui, o zoneamento, sei lá o porquê, mas a gente acha que ficou bom. Sergipe é um estado mais agradável. Enfim, tinha umas lógicas não muito claras, né? Na hora que você pega essa cidade que então já estava constituída e adensada em certos pontos e permite que aqueles lugares, ou se deseja que aqueles lugares adensem ainda mais, porque ali deve se concentrar a cidade, obviamente você cria esses fenômenos que eu brinco que a Rebouças é a Copacabana paulista hoje, eu não sei quem conhece, mas você tem um lado da avenida ali que tem 50 andares e o outro lado um jardinzinho plano, né, com vista para o mar de árvores, né? Então aquele lado de lá naturalmente não gostou muito dessa questão de cidade orientada pelos eixos de transporte e tá ali, o eixo de transporte funciona para um lado de cá, para o lado de lá o eixo de transporte não funciona. Isso é parte do conflito visto que a cidade já existia, né? Não é uma cidade que você planejou do zero, vou fazer eixos aqui eu adenso ali eu não adenso. Isso tudo já existia com todas as suas estruturas de poder e relação com governos e tal, e você não vai conseguir mudar isso assim simplesmente, olha, agora pode fazer prédio nos jardins. Não é assim que a banda toca, né? Nem sei se deve, só tô falando que é uma desconformidade, né? Se ali você tem 2 eixos de transporte tão grandes, né? Tem metade dele que não está sendo utilizado, né? A maneira de ir acertando isso, eu creio que é pelo debate mesmo. Existem outras coisas, ferramentas do próprio plano, como a questão de fachada ativo, incentivo, né, aos comércios e aos usos mistos e tal, que também gerou muito conflito, gera até hoje, né, essa questão dos apartamentos, né, aí você tem apartamentos de
locação misturado com residenciais, isso gera problema também, né? Então, agora, só praticando e discutindo e você ter que ir ajustando, né? Se você está propondo uma coisa nova, antigamente era mais fácil, você pegava o terreno, botava o recuzinho ali do lado, botava o prédio no meio e era só residencial, né? Na hora que você começa a misturar isso, se tornam soluções mais complexas, mais ricas também, acho que até do ponto de vista nosso de arquitetura e de urbanismo se tornam soluções melhores, é mais complexo de você equacionar todos esses necessidades, né? Na hora que você coloca o comércio embaixo do prédio, o comércio faz barulho, ou as pessoas que estão lá fazem barulho, para o cara quer dormir, né? Enfim, isso tudo é mais confuso, né? E essa questão do adensamento também, né? Mas agora derrubaram todas as casinhas aqui na minha vizinhança, não tem mais as casinhas e tal. Enfim, acho que o plano tem uma lógica correta, mas ainda tem um longo caminho pela frente aí para a gente ir acertando, né? Eu achei bem interessante essa pergunta. Eu acho que tem um aspecto também, olhando para a nossa realidade, né? Talvez fosse mais saudável a gente entender eixos de mobilidade, eixos de transporte de massa, pautando o desenvolvimento, não necessariamente são opostos a uma possibilidade de planejamento por centralidades, né? É importante a gente pensar que a gente tem uma série de escolas do novo urbanismo, né? Cidade sem regras, não precisamos de plano diretor. Agora, para que sociedade? De que sociedade a gente está falando? De que cultura e de que capacidade negocial a gente está falando? Então, eu acho que assim, quando a gente pensa em soluções possíveis de uma governança de centralidades, a gente está falando de uma capacidade de governança prioritariamente. E isso está intimamente relacionado a uma capacidade negocial, de interlocução, de mediação, de alinhamento de conflitos, de tolerância, tudo isso que a gente já falou, e também de uma revisão da nossa estrutura administrativa, dos nossos poderes, das pastas da administração pública, né? Isso em qualquer das instâncias, federal, estadual, municipal, tudo igual. Outra regra do jogo são outras organizações nucleares de governança para funcionar uma cidade por centralidades, exclusivamente por centralidades. As comunidades precisam ser mais ativas, precisam ter voz, precisam ter responsabilidade conjunta com o poder público para manter os seus espaços, né? Então, acho que a gente precisa entender que essas regras sem dono, elas não param de pé em lugar nenhum, né? Uma combinação dessas soluções tende a ser uma indicação de boas soluções olhando para o futuro. Mas, de novo, ela requer regras de grupo, regras desse coletivo que vai ter a sua capacidade de estruturar a governança dos seus lugares, né? Junto com essa discussão dos novos tempos, inserir um assunto aqui que a gente escreveu na pauta que eu acho que é super importante, que é a parte de coleta de dados. Segundo a gente já vem discutindo aqui algumas vezes já nos episódios, que é uma ferramenta importantíssima para a gente planejar. E é um planejamento em termos gerais. Saber especificidade, saber em coisas específicas e saber até globalmente como é que a gente deve tratar a cidade. Agora, primeiro eu queria saber como é que vocês veem essa questão da inserção dessas novas tecnologias para ajudar no planejamento. E uma pergunta que eu faço em cima disso também é de como, ao mesmo tempo que a gente tem esses instrumentos tecnológicos para coleta de dados, e eu imagino que, assim, como técnico, deve ser muito difícil colocar a população mais ciente do que está acontecendo e saber, a partir dessa coleta de dados, o que a gente quer fazer. Então, eu queria que você tecesse um comentário sobre isso, sobre como as tecnologias têm ajudado, mas como também botar o cidadão a par de saber o que o cidadão quer ou o que a cidade como um todo quer, que eu acho que é um desafio, assim, que eu entendo que é um desafio, né? Bom, então, antes de mais nada, dados são fundamentais. Sem dados, subjetividade em cima de subjetividade, né? Agora, eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro, qual é a metodologia para se coletar dados? A gente tem que combinar o jogo. Quais são os dados, como coleta os dados, com que critérios, que legitimidade eles têm para se ter um reconhecimento único a partir da mesma metodologia. Uma vez feito isso, e eu acho que é importante a gente olhar ao redor e reconhecer que a gente tem muitos dados. Pensando em São Paulo, né, óbvio, nosso território é muito heterogêneo no país, mas se a gente olhar para São Paulo, a gente tem muitos dados, diversas áreas, diversas disciplinas, né? Agora, como é que a gente combina e integra esses dados? Como e quem?
faz isso, eu acho que é uma grande questão. A gente não tem, de novo, eu acho que isso tem tudo a ver com a forma de se enxergar a governança da cidade e, portanto, de se reorganizar suas estruturas administrativas para enxergar como um valor a integração das coisas. Porque a gente pode ter dados específicos de transporte, de água, dados financeiros, e cada um no seu quadrado operar os seus dados, monitorar os seus dados e a vida que siga. Agora, como é que a gente põe tudo isso junto, de forma integrada, e cria vetores para direcionar o desenvolvimento a partir da sobreposição de dados complexos? Com que formação o gestor público ou os responsáveis por essa governança vão lidar com esses dados complexos para tratar de um monitoramento e conduzir a visão de futuro da cidade, seja através de soluções mais macro ou das suas centralidades, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui de várias etapas, várias ações necessárias para lidar com a temática dos dados, partindo do pressuposto de que eles são vocabulário de diálogo, né? Eu acho que essa é uma questão importante que tem sido muito pouco enfrentada, né? A gente vê muito hoje nessa onda da discussão da inteligência artificial que ameaça o futuro, ameaça as profissões, quem saber fazer as boas perguntas, né? Isso a gente está começando a se convencer de que esse é o grande tema, né? Quando a gente trata desse tema de uma maneira talvez até mais abstrata. Agora, os dados já estão aí, os problemas estão aí, e fazer as perguntas é o nosso problema de sempre. A perspectiva de se fazer perguntas temáticas de forma apartada versus a oportunidade de se ter uma visão holística, complexa e integrada que gere perguntas holísticas, complexas e integradas. Eu acho que é como lidar com esses dados na medida que se tem uma metodologia clara de unidade na captura dessas informações. Como que vocês veem, talvez, uma nova posição do planejamento diante desse cenário de captura de dados aí exponencial, sendo que, na verdade, dá aquela impressão, né? Parece também que quanto mais dados você tem, mais fácil você manipula também as opiniões, os indicadores, né? Tem os dados, mas tem os indicadores, mas quem fabrica esses indicadores, né? E a gente tem aí um comércio de certificações de ISO, cidades sustentáveis, empresas de consultoria que vendem esses indicadores e que eu acho que são importantes para se tomar um rumo, mas como que vocês veem para o futuro um planejamento se adaptando a essa nova cultura digital? Estamos discutindo isso, mas o cenário que parece que a discussão de zoning, de setorização, parece que uma discussão velha, mofada, perante essa complexidade de informação que a gente tem dinâmica, né? O que vocês pensam sobre isso aí para o futuro? A questão fundamental aqui, ela está diretamente relacionada a um entendimento dos nossos modelos de governança. Eu acho que esse é o ponto-chave de como lidar com um conjunto de informações, a captura de dados, o inesperado que bate na porta de todos nós o tempo inteiro, né? O desconhecido, com a velocidade que as coisas acontecem, né? A grande questão é definir o formato do nosso modelo de governança. Porque na medida que a gente entenda qual é a prática de cuidar, né, de monitorar, de discutir, de tomar decisões, de dar transparência a essas decisões, estabelecer uma meta para ensaiar essas decisões, quem olha, como olha, e de novo, como dar transparência a isso que olhou, é um modelo de governança que precisa ser revisitado urgentemente. Aí as escalas vão se acomodar, o tamanho dessas centralidades vai se adequar a cada realidade. As vozes participantes desse grupo de governança vão representar a realidade de cada uma dessas centralidades, com as suas forças, com as suas demandas políticas e sociais diferentes, mas é um modelo. Eu acho que a gente, no final, está falando necessariamente de uma reestruturação administrativa, ou, em outras palavras, que acho que a palavra é melhor, é o modelo da governança das coisas. Não sei se está abstrato demais, mas eu acho que isso precisa ser olhado tanto à luz das grandes decisões políticas que passam a não ser só as grandes, mas que elas cheguem na ponta, mas são as comunitárias, são as empresariais, né? São as setoriais, que cada vez são mais intersetoriais do que só setoriais, né? Então, como é que a gente agrega enxerga a possibilidade de articular essa governança
complexa, integrada das coisas. E continuando nessa questão dos dados, tem uma frase que eu gosto de lembrar, que é: não existe número que sob tortura não confesse o que você quer, né? Então os dados pelos dados, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Acho que vai essa questão que a Adriana colocou da necessidade da transparência, de como eles são coletados, etc, para que a gente possa tentar chegar em algum lugar. E aí, voltando mais um passo para trás, né, os dados deveriam servir para que a gente possa enxergar, né? Os dados por si não vão nos levar a lugar nenhum. Os dados são o retrovisor, né? A gente precisa de ver para onde a gente quer ir. Acho que esse é o modelo das centralidades múltiplas, que eu também acho que não é antigo na questão dos eixos de transporte, né? Muito pelo contrário, acho que são complementares numa cidade como São Paulo, né? Você pode viver na sua cidade de 15 minutos, mas você não vai passar o seu tempo todo na cidade de 15 minutos. Você está a 30 e 45 minutos de outras cidades, né? Isso é rico, né? Essa questão de os dados pelos dados não vão nos levar a nada. Somos nós que vamos tratá-los, geri-los e fazer com que isso resulte em alguma evolução. Bom, então, para a gente encerrar, a gente abre a rodada de dicas aqui. Vou pedir primeiro para os convidados. Adriana, você está com a sua dica? Vamos lá, dica para nós, para todos nós. Acho que a gente precisa conhecer a cidade, conhecer as pessoas, se reconhecer na cidade, para poder ter mais propriedade sobre aquilo que a gente quer reivindicar como qualidade de vida nesse território que é tão caro a todos nós, né? Então, primeiro, andar e se divertir na cidade. Eu acho que essa é uma dica que parece um pouco banal, mas se ela for abordada de uma maneira profunda, talvez a gente tire experiências bastante importantes para criar uma visão de futuro mais consistente e talvez a gente tenha mais força para segurar uma bandeira, ter voz mais ativa e pleitear aquilo que a gente tanto diz que quer, que são cidades melhores, né? Então a gente precisa conhecer daquilo que a gente está falando. Vamos andar na cidade, vamos andar no centro, vamos andar na periferia, vamos experimentar os espaços públicos, vamos entender o que é isso tudo para poder falar com voz forte. Ô, Adriana, tem o seu livro também, o Polifonia Urbana, né? Se você quiser falar dele, como dica? Boa, vamos falar então do livro. Esse livro, Polifonia Urbana, Arquiteturas, Urbanismos e Mediações, é um livro onde justamente eu trago uma série de provocações, evidências, insucessos, dificuldades, conquistas relacionadas à cidade, através de uma série de experiências aí, onde tudo isso que a gente conversou aqui, e muito pautado nas questões de participação, de governança, de oportunidade, de requalificação dos espaços públicos, a gente tem alguns bons temas para debater. Então, convido vocês à leitura e fico à disposição para a gente poder conversar a respeito de tudo isso. Bacana. Só para complementar, é da editora Senac, tem disponível em qualquer livraria, a Amazon tem, a própria editora do Senac, enfim. Bom, vou chamar então o Edson. Edson, tá com essa dica aí? Acho que a minha dica é a gente ir tentando se apropriar mais desses espaços de participação que a gente tem, né? A gente tem que ocupar os espaços e por eles é que a gente vai conseguir se entender melhor como sociedade, né? E isso com certeza vai ter reflexo nas cidades, que é onde a gente vive e habita. Eu acho que participar de qualquer maneira, de qualquer associação de bairro, criadores de tico-tico, enfim, qualquer coisa vale para que você conheça o seu vizinho, porque às vezes, né, você mora no prédio e não conhece o seu vizinho direito, né? Então acho que a participação e esse conhecimento é fundamental para a gente entender a vida na cidade. Muito bom. Rafa, a sua dica? A famosa vizinhança, né? A minha dica vai um pouquinho daquilo que a gente falou sobre a capacidade de comunicar um assunto tão complexo para a população. E aí eu já dei essa dica em algum momento aqui, mas eu vou dar de novo, que é o vídeo que o Átila, né? O Átila ficou famoso na época da pandemia por falar e fazer lives a respeito da pandemia. A gente que já é da cultura nerd, gosta mais um pouco, já conhecia o Átila de outros canais de podcast, de cultura pop e tal, mas na pandemia ele viralizou e tal, e ele fez um vídeo que eu acho que foi o melhor vídeo falando de cidade feito por um biólogo. Chama Porque o Brasileiro Adora uma Varanda Gourmet. Aí ele explica ao longo da história como que o mercado vai adaptando as normativas, né? E aí ele culmina na varanda gourmet, porque a varanda gourmet é a não computável, né? Então aí você vai não computa, então você consegue construir a mais e isso acaba virando um ativo. E aí ele faz paralelos, né? Por exemplo, a cultura, né, do Papai Noel num país tropical, e ele vai falando disso e dando exemplos, e nesse vídeo ele explica graficamente o que
é coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, de uma maneira assim, muito simples para quem é leigo. Então, fica essa dica aí, nessa nossa missão que a gente tem aí de traduzir essas coisas para a população de uma maneira mais ampla. Né? Muito bom. Bom, minha dica vai ser também mais simplesinha, é um vídeo. Eu achei porque teve uma pessoa que falou que tinha esse vídeo e é um negócio que é difícil de achar. A gente tem um autor que é o chamado Gordon Cullen, que ele é um arquiteto paisagista inglês, e eu não sabia, tem um vídeo dele de 19 minutos lá no YouTube, mostrando o trabalho dele, explicando um pouco de como ele escreveu o livro Paisagem Urbana. Poxa, é um vídeo raríssimo que eu consegui achar, assim, com muito custo depois que uma pessoa me indicou. Então fica a dica, o vídeo chama Gordon Cullen Townscape, a gente vai deixar o link na descrição aqui também. E é isso. Bom, deixa eu finalizar o papo aqui, não sem antes agradecer os nossos convidados. Obrigado, Adriana, pela sua presença aqui, pela sua contribuição. Obrigada a vocês, obrigada, Dilson, Rafa, Edson, foi um prazer a gente estar aqui nesse bate-papo para aquecer as ideias e pensar juntos aí em cidades melhores, né? Muito bom. Edson, muito obrigado também pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente também. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a Adriana, Rafa, estamos à disposição aí, quando quiserem, adorei. Muito bom. Rafa, mais um episódio. Mais um, e muito obrigado pelo tempo de vocês, Adriana, Edson. É um tema que não se esgota, a gente pode fazer uma série, acho que a gente tem que criar a série, não tem que batizar a série. A gente tem uma série de mobilidade, habitação e tal, a gente tem que encontrar um nome para uma série para falar disso, que ainda não sei, né? Para não usar os termos, né, convencionais de uso e ocupação, legislação urbanística, tentar encontrar um nome para isso que a gente está discutindo. Muito obrigado pela presença de vocês. É isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.